Ok. Começar com essa última imprensa. É liberdade de imprensa, teoria ou prática, né? Eu já entrevistei o Major Olímpio Fraga, né? Uhum. E nós temos algo em comum, né? Rede Globo. Uhum. Rede Globo. Olá, o repórter Tô de Olho. Estamos aqui em Brasília, no gabinete do deputado federal Rocha, e vamos continuar a pauta sobre liberdade de imprensa. Para saber dele, né, na sua visão, se a liberdade de imprensa no Brasil é teoria ou prática. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Primeiro é um prazer estar falando com você e sobre um assunto relevante, né, que é a liberdade de imprensa. No Brasil, na verdade, a imprensa cumpre um papel fundamental para a democracia. Foi através da imprensa que vários dos escândalos que repercutiram no Brasil afora surgiram para a sociedade, né? Apareceram através da coragem, do trabalho de jornalistas que, né, levantaram as informações e conseguiram trazer a público o conhecimento de fatos que, né, depredavam o patrimônio e a moral do povo brasileiro. Mesmo esse caso da Lava Jato, que isso foi uma atuação que a imprensa teve uma participação muito importante, certamente sem a participação da imprensa já teria sido esquecido, né? Então, no Brasil, a imprensa ela cumpre um papel fundamental. Agora tem aqueles que ainda trabalham contra o jornalista, contra o profissional de imprensa. O profissional de imprensa, em muitas situações, tem o seu direito de informar, que é um direito que assiste é constitucional, né, é cerceado por conta de pessoas que não entendem a relevância do papel do jornalismo. E mais ainda, eu vi aí recentemente um jornalista que teve a divulgação de uma conversa com a fonte. O Reinaldo Azevedo teve uma divulgação, um vazamento criminoso que expôs uma de suas fontes. A gente sabe que o sigilo da fonte é uma segurança que a Constituição dá ao profissional de imprensa, mas isso em muitas situações a polícia, o Estado, e até mesmo algumas autoridades fazem questão de desrespeitar. Então, o senhor frisou aí o caso da Lava Jato. Aqui no tocante à liberdade de imprensa, eu acho que a imprensa, não só no geral, mas agora fundamentalmente na questão Lava Jato, está sendo fundamental para esclarecer a população, tudo que está acontecendo nos bastidores e tudo mais? Olha, a opinião pública, a imprensa tem esse papel de abrir os olhos da população, né, da opinião pública, formar a opinião pública. E certamente aqueles que hoje são implicados nessa operação, se não fosse a divulgação que esse caso teve, se não fosse o trabalho da imprensa de cobrir todas as fases dessa operação, certamente muitos desses criminosos ficariam impunes, né? Então eu acho que esse é um papel relevante, fazer com que a sociedade veja o que de fato acontece nos bastidores da política, da gestão pública, do mundo empresarial, que tem muita corrupção também nesse meio. Então assim, acho que esse é o papel, de alertar, para saber que a sociedade precisa saber que no final quem paga a conta é o cidadão, né? E a imprensa fez isso. Eu acho que nesse caso da Lava Jato é um exemplo muito, muito preciso da importância, da relevância que tem o trabalho da imprensa. Se não fosse a cobertura que a imprensa dá a essa operação, certamente muitos criminosos estariam hoje impunes. Eu até teve algumas pessoas que até criticaram, né? Usaram o termo excesso da imprensa, né? Mas esses que criticaram realmente eram pessoas que estavam envolvidas, que acharam ruim, e foram pessoas que colocaram que a imprensa foi a culpada, que houve excesso. O senhor acha que no caso da Lava Jato, a imprensa ela excedeu o seu papel de informar? Não, nós tivemos por parte das polícias e do Ministério Público alguns vazamentos que de certa forma são abusivos, né? Por exemplo, a situação do Reinaldo Azevedo, em que se violou o sigilo da fonte. Mas no mais eu acho o seguinte: quem não deve não teme, então não tem que haver essa reclamação. Acho que tem que haver o cuidado dos órgãos públicos, seja Ministério Público, seja polícia, para não divulgar informações sem base real, sem estar calçada na verdade, né? E aí sim, mas a imprensa cabe divulgar, né, todos os lados, todas as versões, e normalmente o que se ouve com relação à Operação Lava Jato é que a imprensa busca ouvir não só aqueles que são indiciados, mas também a versão oficial, né? A versão oficial, a versão daqueles que são acusados, e aí a opinião pública é formada pelas pessoas que leem os dois lados e avaliam quem está com a razão, quem está com a verdade.
Exatamente. Bom, o senhor é deputado federal lá do estado do Acre, né? Aliás, já estive no Acre 4 vezes, né? E eu acho que, para mim, é um dos estados mais, assim, que eu gostei, que eu amei. E sempre que posso, volto lá. E se tivesse que escolher um estado para morar, com certeza seria o Acre, né? Agora, nos referindo ao estado do Acre, em relação à imprensa, o senhor que é deputado federal do Acre, né? O que o senhor tem a falar? É a mesma do Brasil como todo, ou lá tem algum diferencial? O Acre, por ser um estado pequeno, ele tem algumas características peculiares. O governo do estado ele tem uma verba de, esse ano, se eu não me engano, 16 milhões para propaganda, né, para a Secretaria de Comunicação do Estado. Isso faz com que a maioria dos veículos de comunicação sejam cooptados. Então, o que sai na mídia é o que interessa ao governo. Nós temos poucos veículos de comunicação que são independentes, que não vivem com o subsídio do governo. E isso faz com que a imprensa, de certa forma, seja amordaçada. Então, o acreano ele tem acesso hoje às informações graças às redes sociais. Mas, infelizmente, a imprensa acreana ela é amordaçada por conta dessa dependência que tem do poder econômico do Estado. Então, o Acre tem esse problema, mas nós temos, sim, veículos de comunicação que são independentes, que sobrevivem mesmo com dificuldade, mas que transmitem a informação sem a contaminação do poder público, da versão, sempre a versão oficial. Só para você ter ideia, são 16 milhões que o Estado vai gastar com a Secretaria de Comunicação e vai gastar 14 milhões com a Polícia Militar no Estado inteiro. Então, assim, a lógica do governo é que fazer propaganda da segurança é mais eficiente, é melhor do que fazer segurança pública. E assim vai para a saúde. O governo gasta muito pouco com saúde, mas gasta um absurdo com comunicação. E eu não estou aqui dizendo que não é importante o governo fazer a sua divulgação. É importante, sim, mas o governo tem que priorizar. E aí, nesse ponto, acho que está faltando recurso para a saúde, está faltando recurso para a educação e está faltando recurso para a segurança. O senhor falou que lá, por esse problema do governo repassar verba para os órgãos de imprensa, por ser pequeno e tudo, e acaba indo para as redes sociais, né, com a globalização agora, então as pessoas mais que tomam conhecimento através das redes sociais, da internet, né, do WhatsApp, não falando alguma coisa para o outro, então lá mais é focado nisso, né? Eu mesmo sempre recebo informações de lá, mais por amigos, pelo Facebook, né, pelas redes sociais, do que pela própria imprensa do Acre, né? É isso, acho que as redes sociais elas vieram para cobrir essas lacunas. E nós temos isso também a nível nacional, órgãos de imprensa que fazem questão de ter uma linha editorial que não corresponde com a realidade. Isso acontece a nível nacional. Mas num estado pequeno como o nosso, isso é muito mais forte. E aí as redes sociais vieram para cobrir essas lacunas, onde informações, denúncias de irregularidades que acontecem no estado são veiculadas com muita incisão, com muita força pelas redes sociais. E o governo, infelizmente, para eles, eles não têm um controle do que passa, do que é transmitido nas redes sociais. Aliás, eu quero deixar claro que quando eu quero saber algum assunto sobre o Acre, eu sempre acesso o Continente e o AC24, né? AC24 Horas, que é lá do Acre. Então, sempre que eu quero saber sobre o Acre, eu fico sabendo sobre esses dois portais, a AC24 Horas e Continente. O senhor tem acesso a eles, né? Os dois são dois veículos de comunicação importantes do nosso estado e que tem uma linha que é um pouco independente da linha oficial, da linha do Estado, né? Da linha que é imposta pela Secretaria de Comunicação do Estado. Certo. Bom, aqui a gente termina a entrevista com o deputado federal Rocha, né, do Acre, né, agradecendo ele pela essa gentileza de nos receber aqui, diretamente de São Paulo, né, do portal Direto do Planalto, repórter Tô de Olho. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. Agora vamos falar da saúde.